Eu moro em São Paulo, no bairro da Bela Vista, região central. E próximo ali tem a quadra da escola de samba. Eu estava passando por ali, próximo ao Vai-Vai, e me chamou a atenção umas crianças brincando. E quando eu olhei, eles disseram assim para mim: tia, dá geral em nós. E eu parei e perguntei o que eles estavam brincando. E eles estavam brincando de bandido. E eu pensei, na minha época eu brincava de polícia e ladrão. E todo mundo queria ser polícia. Então eu comecei a pensar que as crianças do centro de São Paulo têm outras brincadeiras e quais eram os valores dessas brincadeiras. Isso me fez parar e pensar que é preciso proporcionar um espaço para as crianças brincarem e participar dessa brincadeira. Foi daí que eu escrevi o projeto Caravançará. Caravançará é uma palavra que eu vi pela primeira vez no livro O Homem que Calculava, do Mal Batarran. E aí eu fui procurar no dicionário. Caravançará é um lugar construído pelo governo no meio do deserto, onde as caravanas dos viajantes se encontravam e pousavam ali. Durante a noite, aquelas pessoas que vinham dos vários lugares do mundo contavam histórias. E era assim que as histórias viajavam pelo mundo. Isso me chamou a atenção e foi por isso que eu escolhi esse nome para o projeto. Hoje a gente escolheu contar aqui uma história que fala de rosas. E essa história é ambientada na beira de um rio, perto de uma árvore. E à medida que a criança vai ouvindo essa história, ela vai fazendo esses links do papel de cada um na preservação, do cuidado, das escolhas. E à medida que elas foram ouvindo a história, o canto dos pássaros, vendo as rosas e vendo a montanha, eu tenho certeza que elas vão pensar no assunto preservação de uma maneira diferente. Na verdade, eu queria criar expectativa, então eu procurei não divulgar nada. Um cemitério? Ah, meu Deus. Ai, ai. Cemitério. É que eu tenho um pouquinho de pavor ao cemitério, mas tudo bem. Fala logo. Eu tô com medo porque é um cemitério. Tenho muito medo de espírito. Pior que tem. O povo dali também tá com muito medo. Ah, vai saber. É um cemitério, não deixa de ser um cemitério. Eu vejo covas, túmulos, essas coisas, cruzes. Quando eu vou no cemitério. Normal, tradicional. Ah, pra mim é normal. Eu não sinto nada de medo, essas coisas. E a ideia era, de repente, mostrar exatamente que o espaço do cemitério, ele não tem a ver necessariamente com a história. Que pode ser um espaço, de repente, de paz e tranquilidade, de lazer. É uma referência que eles não têm. Faço a mínima ideia. A gente veio aqui sem saber mais ou menos o que a gente ia fazer. Aí a história como foi criado esse cemitério? Quem tá enterrado aqui? Eu achei que era alguma coisa a ver com teatro, alguma coisa assim. Isso aqui, só um teatro. É história de terror? O memorial é um espaço diferente, interessante. Ele tem salas que ele disponibiliza, tem auditório, tem uma bela exposição de carros antigos, tem tudo a ver com história. E essa possibilidade de contar a história nesse espaço. Ah, é muito diferente. Eu não imaginava que aqui era um cemitério jamais. Pra mim era um lugar que tinha bastante árvores, mato, legal, como eu tô vendo, mas nunca que era um cemitério. É que é um lugar bem chique, pensei que fosse um museu, eu vi os carros antigos. Nunca tinha visto um cemitério desse jeito. Melhor do que minha casa. Poxa, mó aconchegante, sei lá, né? Muito chique. Achei bonito, interessante, grande, espaçoso. Tem essas exposições de carros também. A história tá vivendo aí, cara. Você nem imagina quanta história tem. Levantou? Achou aí? Achei. Vamos puxar a história com força. 1, 2, 3 e puxa, mas com energia. Sente a energia, sente. Se poupar a história, poupa a vida. Agora junta essa energia, põe na mão. Agora dá uma aquecida nessa energia.
esquenta mesmo. Esquenta bem. Esquenta bem. Isso! Faz energia física, cara. Trata com cuidado, porque ela é uma energia pequena. Por isso ela precisa de muito cuidado. Esquenta ela. E agora a gente vai usar essa energia para ligar as nossas máquinas de ouvir histórias. Vocês têm máquina de ouvir histórias? Não. Agora esquenta mais um pouquinho aquela energia. E agora a gente vai ligar a máquina da imaginação. Conhece a máquina da imaginação? Não. É aquela que vai saber se o príncipe é loiro ou moreno. Máquina da imaginação. Só tampa os olhos, esquenta um pouquinho. Aproveita agora e vai escorregando pro nariz e liga o nariz. Porque a primavera está começando e essa história pode tirar flor. Aproveita e esquenta mais um pouquinho. E agora é a parte mais importante. Esquenta bem. Hora de saborear a história. Porque as histórias, antes de estarem no livro, elas estão acontecendo aqui no lugar. Tem gente que chega, tem gente que vai. E quando a gente era criança, era assim, todo mundo podia vir brincar no nosso quintal. Mas a gente não podia ficar muito na rua, não. Então vinha um monte de amigo. E quando tinha um monte de amigo, a minha avó botava umas cadeiras assim no quintal, e aí ela chamava assim, puxa o sofá pra cá, pega uma cadeira lá, chama o povo todo, meu bem, que a história vai começar. Não sei quem me contou, só sei que foi assim, com essa palavrinha que a história começou. Era uma vez um grupo de homens, amigos, 3, muito diferentes. Como são mesmo diferentes as pessoas. O lugar que eles mais gostavam de conversar era ali, passando à beira do rio, atravessando a ponte embaixo de uma árvore. A verdade é que os 3 eram muito diferentes, como diferentes são as pessoas. O primeiro era aquele que eu e você gostaríamos de ter como amigo. Uma pessoa bem-humorada, generosa. Já o segundo é uma pessoa que, digamos, aceita a vida como ela é. Mas o terceiro, era aquela pessoa resmunguenta que tudo praguejava. Diferentes. E os 3 amigos, lá naquele dia, como todos os outros dias, quando de repente eles perceberam que algo de estranho ia acontecendo. Um vento. E o vento fazia até barulho. E os homens pararam para prestar atenção. E eles foram ouvindo e observando aquilo, quando de repente eles tiveram uma surpresa. Apareceu um gênio. Gênio desses de lâmpada maravilhosa. E o gênio vestia um manto. Foi então que o gênio, abrindo o manto, tirou de lá rosas. E presenteou cada um dos 3 amigos com um buquê de rosas. E disse, rosas, porque rosas são joias da criação. E da mesma maneira que o gênio apareceu, ele desapareceu. Aquele terceiro homem, quando recebeu aquela rosa, não pôde acreditar e começou a resmungar. Ah, como só comigo me aparece um gênio e eu não tenho sequer a chance de fazer um pedido. Rosas. E passando pelo riacho, jogou as rosas lá. O segundo pegou aquelas rosas e voltou para casa. Na mesa tinha um vaso vazio. Ele pegou e depositou as rosas ali. Ah, já o nosso amigo, aquele generoso e bem-humorado, ele foi andando quando de repente ele encontrou uma moça bonita e entregou para ela uma rosa e um sorriso. E para todas as pessoas que ele foi encontrando pelo caminho, ele foi entregando uma rosa e um sorriso. Agora, o mais incrível é que o buquê dele nunca acabava. O buquê dele ficava mais lindo, mais perfumado e mais rosas surgiam.
E assim, a carruagem dele foi ficando cheia de rosas, repleta de rosas. Mas a vida segue. Passou mais uns dias. E não é que os 3 amigos se encontraram de novo, como de costume, na beira do rio, passando a ponte embaixo da árvore. Eles sentaram ali para começar a conversar, quando de repente começou aquele vento estranho de novo. Os 3 amigos pararam e perceberam o ruído que voltou. Eles ficaram assustados e, de repente, eles tiveram uma surpresa. O gênio! O mesmo gênio! Só que dessa vez, ele não trazia nada nas mãos. Ele só deu aos homens palavras e disse assim: rosas, porque rosas são joias da criação. Quem sabe receber o que a vida lhes proporciona, está pronto para receber mais. E num passe de mágica, todas aquelas rosas foram se transformando em joias. A carroça do nosso amigo, que estava logo ali, toda enfeitada de rosas, imediatamente ficou repleta de joias. Eram colares, pérolas, pedras preciosas, rubis, safiras, esmeraldas, diamantes. O segundo amigo, vendo aquilo, voltou para casa. E lá na mesa, onde tinha um vaso, ele encontrou um colar. Ele então tirou o colar e colocou no pescoço da esposa. E agradeceu. Quando o rabugento percebeu, foi só o tempo dele sair correndo e ir até ali, na beirada do riacho, na ponte, e viu a correnteza passar e levar o brilho das pedras preciosas, joias de verdade, como vocês, que são joias da criação, com todo o valor que a vida tem. E até que eles perdessem essa ideia de que, porque estamos no cemitério, necessariamente temos que estar ao lado dos defuntos, né, dos corpos, foi um pouquinho complicado, mas ao mesmo tempo engraçado. Eu esperei que fosse um espetáculo de terror, mas depois, quando eu comecei a ouvir a história, foi bem diferente. Foi uma lição de vida. Extremamente diferente. Nunca tinha visto. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia assistir assim. Achei que ia sair alguma coisa pra dar um susto em todo mundo. Mas a história foi muito bonita, porque nos ensinou que nós temos que valorizar o que a vida nos dá, né? Sem resmungar. E que nós somos joias da natureza. Hoje em dia as crianças são muito presas à televisão, videogame. As crianças não brincam mais, não têm mais criatividade. A história dá essa oportunidade dela criar uma fantasia. Hoje, pela primeira vez, eu vejo nos meus alunos uma certa alegria difícil de se conseguir em sala de aula. E eles estavam aprendendo. Então, a sala de aula pode ser um espaço como esse, né? A sala de aula não precisa ser, de repente, aquela coisa sólida de 4 paredes, carteiras, na verdade, dispostas uma atrás da outra. Pode trazer um pouco mais de alegria. Por que não sair da sala de aula e dar uma aula como essa num ambiente muito mais prazeroso para as crianças? Bom, é sempre bom aprender. Eu gosto de aprender. Nem tudo eu aprendo, mas eu gosto de aprender. Guardar na cabeça tudo que a gente escuta todo santo dia é difícil. Mas é sempre bom a gente se aventurar cada vez mais, procurar saber cada vez mais.